Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Quem veio hoje ao programa é o professor Edivar Guimarães, ele é teólogo, está fazendo seu doutorado em Ciências da Religião na PUC Minas. Edivar, você falou no primeiro bloco sobre a tragédia anunciada, eu prefiro chamar de crime, inclusive, né? Cometido por empresas de mineração, né? A Samarco e companhias associadas, a Vale do Rio Doce, a BHP, e estamos sofrendo aqui Minas, Espírito Santo, enfim, as consequências, né, dessa irresponsabilidade, que uma vez eu até falei, responsabilidade da técnica, responsabilidade política, enfim, são muitos os aspectos que nós temos que considerar. Como é que a campanha da fraternidade anima as comunidades cristãs a ter esse olhar, especificamente nosso quadro aqui, regional, né, de tamanha irresponsabilidade para com a natureza? Eu penso que as igrejas cristãs, quando elas trabalham essa sensibilidade da relação com o Criador e a criação como o lugar específico da gente exercer a vida cristã, né, esse cuidado, a gente vai tomando consciência de que essas coisas que acontecem, que ameaçam a dignidade da vida, seja da vida humana, da natureza, dos animais, da flora, tem a ver com a fé cristã, tem a ver com a nossa maneira de cultuar, de acolher essa fé em Deus, né? Por exemplo, você está falando aí nós estamos falando de um programa que está situado, de alguma maneira, dentro de uma universidade. A PUC, percebendo, né, o impacto e as consequências de uma tragédia como essa, imediatamente convocou um grupo interdisciplinar de estudos para não só subsidiar a igreja, que já vem com uma preocupação grande. A CNBB tem uma publicação, Igreja em Mineração, especificamente nessa temática, é muito séria. Fizemos um programa Religare sobre esse tema no ano passado. O NESP, né, o Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC, elaborou um dossiê mostrando as implicações da relação promíscua entre política e mineração. Então, muitos temas interessantes, né, que a gente está se debruçando e que tem a ver com essa temática geral da campanha da fraternidade. De alta relevância social. Exatamente. E o que a gente fica assustado é que as pessoas mais vulneráveis, as vítimas, por exemplo, dessa tragédia, que perderam entes queridos, que perderam terras, que perderam casas, perderam, né, a vida que levavam, né, o seu contexto, não estão recebendo a adequada atenção, os cuidados. Por mais que se diga nos meios de comunicação, muitas vezes não há um compromisso com a verdade do que está sendo dito, sabe? A realidade das entrevistas, do que nós estamos acompanhando, revela, assim, às vezes, crimes, né? Um descaso com a dignidade da vida. Então, eu penso que não só as religiões, a sociedade civil, as ONGs, né? Eu estava falando de uma publicação no nosso blog do Observatório da Evangelização, de um dossiê elaborado em sintonia com os movimentos sociais, o MAB, de uma ONG, Justiça Global, sobre o que aconteceu nessa tragédia, desde o início até o mar, as implicações que isso vai exigir de reparação, de cuidado mesmo, para que minimamente a bacia do Rio Doce volte a cumprir a sua missão de garantia da vida, né, de equilíbrio do ecossistema que ali existe. Organismos internacionais, inclusive um deles apoia a campanha da fraternidade aqui no Brasil, a Misério, né, ligada à Igreja Católica na Alemanha, que, enfim, apoia projetos na Ásia, na África, na América Latina. Mas organismos como a ONU, a Unicef, têm relatórios que mostram graves desafios do ponto de vista do saneamento básico, né? E os números são alarmantes. A campanha da fraternidade reúne esses dados e coloca as comunidades para refletir sobre eles. Né? O que são esses dados? O que eles falam sobre esse tema? A sua pergunta me dá a oportunidade de falar da importância dessa metodologia consagrada na caminhada das igrejas latino-americanas, que é o método ver, julgar e agir, né? Então, primeiramente, é isso que é importante, aqueles que vão sintonizar na campanha da fraternidade, que ela não termina agora com a Páscoa, né? Ela é uma caminhada de responsabilização que vai nortear a nossa vida daí para frente, né? Pelo menos é a pretensão dela. Então, eu penso que quando a gente olha para
para o texto da campanha, você vê dados que parece que fogem ao nosso dia a dia, né? Por exemplo, 100 milhões de brasileiros não têm saneamento básico garantido. Né? Dados assim que o Brasil está entre os 20 países que menor atenção dá ao saneamento básico. O número de crianças que morrem por não terem as condições sanitárias adequadas é assustador. Por exemplo, dados que na América Latina as pessoas têm mais acesso a um celular do que a um banheiro. Coisas assim que a gente fica pensando, puxa vida, essa realidade não é conhecida dos brasileiros, ou como estamos antenados todos, né, os países, os organismos internacionais, será que isso está... preocupação dos meios de comunicação, de como que nós vamos dar atenção a essas realidades. Eu fiquei assustado quando, se você liga, por exemplo, o descaso das políticas públicas em relação ao tema do saneamento básico e a nossa concentração injusta de renda. Os relatórios indicam que 1% das pessoas que detêm maior concentração de capital são donos de 99% dos bens que circulam nesse planeta. Então a gente fica pensando, essa desigualdade injusta, ela tem que ser dada atenção às práticas das igrejas, das religiões. Porque todas as religiões, na minha percepção, elas têm como princípio norteador essa captação da dignidade da vida, né? Então, essa campanha da fraternidade, ela não só é dos cristãos, das diversas igrejas, é de todo cidadão, é de todo ser humano que percebe a importância de você se responsabilizar pela construção de uma sociedade que garanta a todos a sua dignidade. Né? Falamos no método Ver, Julgar e Agir, acabamos falando do julgar até um pouco antes, né? No primeiro bloco, do papel das religiões, né? E da fundamentação bíblica, né? Que alimenta esse papel das religiões na denúncia e no anúncio de novas condições. Mais do que um julgar, o termo julgar, às vezes, ele não permite toda a compreensão dessa parte da metodologia, né? É um iluminar para que vejamos que isso tem a ver com a nossa fé, com a nossa prática, no caso, a prática cristã. Não daria, sob pena de a gente trair a memória do Galileu crucificado, a gente não dar atenção à prática da justiça, da misericórdia, do direito, do cuidado com a criação. Que ações estão sendo propostas a partir da campanha da Fraternidade Ecumênica de 2016? Não só consolidar essas práticas ecumênicas, isso já é uma ação maravilhosa, né? Igreja se irmanar no cuidado com a casa comum, mas dar desde propostas no nível pessoal, onde cada um, né, ali é convidado a refletir o seu uso da água, a sua preocupação, por exemplo, quando você dá uma descarga na sua casa, você sabe se esse esgoto é tratado, se vai para lá, no caso que nós estamos em Belo Horizonte, né, vai para a Lagoa da Pampulha, para onde que vai? Nós, às vezes, vivemos com uma ignorância desses aspectos que são fundamentais para manter a dignidade da vida. Então, lá, por exemplo, propõe que a gente tome consciência das políticas públicas da sua cidade, do seu estado, do nosso Brasil, do nosso continente, do mundo. Então, é muito interessante, né, por exemplo, a preocupação que instituições da Europa têm, não só com a América Latina, mas também eles, que durante muito tempo dominaram, exploraram aqui, tem para que hoje se reverta esse quadro de exclusão social. Alguém excluído da mesa da dignidade afeta a todos. Essa consciência da inter-relação, né, que todos nós estamos na mesma humanidade, isso é fundamental para a gente se assumir enquanto irmãos, né? Campanha da fraternidade. O problema do outro é problema meu, nesse sentido que o cristianismo se funda, né? Um amor de Deus que nos irmana a todos. E uma posição frente à cultura do consumismo? Isso também não seria uma ação? São muitas possibilidades, né? Eu penso que sim. Quer dizer, nós somos bombardeados o tempo todo por um mecanismo de mercado que nos ilude com uma compreensão da felicidade baseada nas suas cotas de consumo. Quanto mais você consome, mais você é. Até brincamos muitas vezes com Descartes, né? Em vez de penso, logo existo, consumo, logo, né, sou e tenho felicidade e tal. Eu penso que realmente a nossa cultura do consumo, precisamos tomar consciência dela e ver em que medida nós também estamos contribuindo para essa situação que a campanha da fraternidade expõe, né? De pessoas que não têm um mínimo de dignidade,
para o seu consumo básico para sobreviver, e outros que esbanjam, não percebem os limites importantes que o planeta exige. Há pessoas que já refletem assim concretamente que o número de... se nós universalizarmos, a campanha trabalha isso nos momentos, o nível de consumo de determinadas classes hoje dos países mais evoluídos, vamos dizer assim, tecnologicamente e tal, precisaria de 3, 4 planetas como esse. Então, quer dizer, e só temos um, né, Edivar? Edivar, vamos deixar o contato do Observatório de Evangelização, que você mencionou, né, que é o organismo da Arquidiocese de Belo Horizonte, em parceria com a PUC Minas, o Ânima, para que as pessoas possam também ir acompanhando esse debate, desdobramentos da campanha da fraternidade. É o blog, basta a pessoa procurar por Observatório da Evangelização PUC Minas, algo assim? Isso, no Facebook é fácil você localizar por isso, Observatório da Evangelização PUC Minas. Agora, o endereço é interessante as pessoas saberem do Observatório da Evangelização, né, sem o tio e a cedilha, .wordpress.com. Né? Então, e tem o Observatório sem acento da Evangelização .wordpress.com. Okay. E na PUC Minas, o endereço da PUC Minas.br/observatório. PUCminas.br/observatório. Bom, você tem então os contatos do Observatório da Evangelização para seguir acompanhando os trabalhos do professor Edivar nessa temática. Eu agradeço por você ter vindo aqui participar conosco. Até uma próxima, que seja breve. O Religar e Conhecimento e Religião, ele é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades, os nossos cursos de especialização, de mestrado, de doutorado, acessando a página do programa. Está em pucminas.br/ppgcr. O Religar de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, obrigado a toda a nossa equipe. Um abraço muito cordial. Até a próxima semana com o novo Religar e Conhecimento e Religião.